Boa noite a todos. Estou muito feliz e grato a Deus pela oportunidade de estarmos juntos aqui, através da internet, para estarmos em comunhão com o nosso Deus. E eu quero pedir a todos que orem seus corações, para que realmente possamos ter o Espírito de Deus, nossos corações possam estar abertos para receber essa mensagem e que possamos, ao terminar, ao desligarmos aqui a conexão através deste canal, nós possamos estar reavivados espiritualmente e reanimados para continuar lutando a serviço de Jesus. Eu quero começar lembrando aqui com vocês uma experiência que talvez você já tenha ouvido, mas que vale muito a pena. Napoleão Bonaparte, que era imperador da França, ele chegou perante um de seus batalhões, que estavam em linha perfeita, muito bem alinhados, e falou para eles: eu tenho uma missão que é muito importante, é extremamente importante para a nossa vitória. Mas essa missão é crucial, é muito importante, mas o soldado que participar dela pode não voltar vivo. Então eu não quero apontar dedo, não quero escolher. Eu quero que simplesmente, vou virar de costas, e simplesmente aquele soldado de coragem dê um passo à frente para realizar essa missão. O imperador então vira-se de costas, aguarda uns segundos, e ao retornar o olhar para o batalhão, eles continuam numa linha perfeita. O imperador ficou muito chateado e totalmente decepcionado com aquele batalhão. E disse: será que não tem um homem de coragem neste batalhão? Nem um homem de coragem? Então o general se aproxima dele e fala: não, meu senhor, na verdade todos deram um passo à frente. Todos deram um passo à frente, por isso que eles continuam em linha perfeita. Todos são corajosos. Eu quero falar com vocês nessa noite a respeito de um convite também para alistamento. Mas não se preocupem, a igreja não está querendo montar um exército, não está tentando montar uma milícia, não. Esse convite para alistamento não sou eu que faço, não é a igreja também, até porque nós defendemos o pacifismo, mas esse convite é feito por Jesus. O texto que foi lido aqui antes, de Mateus 10, versículo 34, Jesus diz o seguinte: não pensem que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Jesus, enquanto esteve na terra, em diversas ocasiões, ele pregou a paz. Mas neste ponto que eu quero conversar com vocês nessa noite, não pode haver paz. Tem que haver guerra. E nós precisamos participar dessa guerra. Essa guerra está acontecendo. E essa guerra está próximo do seu final. E nós precisamos tomar parte dela e prestarmos atenção a essa guerra. Às vezes você está sentado no seu sofá ou sentado no seu escritório, essa guerra está acontecendo ao seu redor e às vezes nós nem pensamos nela. E por isso, muitas vezes, nós podemos ser derrotados por este motivo. De um lado dessa guerra está Jesus, o príncipe Emanuel, o nosso Salvador. Do outro lado dessa guerra está Satanás, o príncipe das trevas, o enganador. Nós estamos no meio dessa guerra e estamos sendo convocados. A verdade é que nós precisamos decidir um lado. Ou tomamos o lado de Jesus nessa guerra, ou o lado de Satanás. A escolha é nossa. Deus não vai interferir na nossa escolha. Mas nós precisamos decidir um lado dessa batalha. E se nós não decidirmos um lado? Se nós ficarmos no meio do caminho ali, no muro? Então, o muro nessa batalha, no meio do caminho, ficar entre os dois exércitos, é muito perigoso. Antigamente, quando grandes nações entravam em guerra, as pequenas nações elas eram meio que pressionadas a tomar um lado neste conflito. E muitas vezes acontecia que alguma nação pequena ficava oscilando ali entre os dois lados. Às vezes apoiava um lado, às vezes apoiava outro. E algumas guerras dessas antigas demoravam meses, talvez até anos. E, às vezes, essa nação pequena ficava ali trocando de lado e lado. E neste relato que eu quero lembrar com vocês, uma nação pequena estava ali e cada vez que uma batalha era ganha por uma daquela grande nação, ele tomava partido do lado dela. E, de repente, quando a outra ganhava outra batalha, ele mudava de lado para o outro lado também. Na última batalha, quando, finalmente, o invasor obteve a vitória, essa nação estava do lado do invasor, estava do lado vitorioso. Mas, por ser tão vacilante,
Os dois reis, tanto da nação derrotada quanto da nação que venceu, estavam sem paciência com aquela nação, porque eles não eram verdadeiros, eles não vestiram a camisa, não decidiram um lado. E no final, o rei invasor perguntou para o rei derrotado: o que você faria se você tivesse ganho a guerra? O rei, então derrotado, falou: eu destruiria essa nação e mataria o seu rei. Percebam que a indecisão, principalmente neste conflito, é muito perigosa. Nós temos que tomar de forma decidida o lado que nós vamos empreender combate. Nós precisamos decidir o lado. A inspiração nos orienta da seguinte forma. A Review de 13 de março de 1888 diz assim: despertemos. A batalha está sendo travada. A verdade e o erro estão se aproximando do seu conflito final. Marchemos sob a bandeira manchada de sangue do príncipe Emanuel. Combatamos o bom combate da fé e alcancemos as honras eternas. Então aqui a inspiração nos orienta já. Nós precisamos decidir o lado que nós queremos estar. E aqui a inspiração nos orienta a tomarmos partidos do príncipe Emanuel. Jesus, ele morreu na cruz por nós. Ele fez tanto por nós, nós precisamos tomar decididos esforços ao lado dele nessa guerra. Mas você já fez a sua escolha? Você já decidiu de qual lado deste conflito você está ou você quer estar? Você precisa fazer essa decisão. E depois que nós fizemos essa decisão, então o próximo passo, existe um conselho da palavra de Deus, em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 4. Se você escolheu, eu espero que você tenha escolhido o príncipe Emanuel. E se você escolheu ele, então a orientação da palavra de Deus é a seguinte: nenhum soldado se deixa envolver com os negócios da vida civil, a fim de agradar aquele que o alistou. Talvez você escolheu servir ao príncipe Emanuel, escolheu estar do lado de Jesus nessa guerra, mas você talvez está se envolvendo com os negócios da vida civil, tem se distraído, isso tem atrapalhado a missão tão importante que Jesus te confiou. E aqui o conselho da palavra de Deus é você não deixar isso atrapalhar. Achei muito interessante o testemunho que foi contado por uma jovem aqui, antes da mensagem, que ela queria tanto ser advogada, mas ela pegou um caso que ia contra os princípios do príncipe Emanuel. Ela então lutou com Deus, orou e o Papai do Céu deu a vitória para ela, porque independente da profissão que nós vamos exercer aqui na terra, advogado, mecânico, pedreiro, não importa qual seja a profissão, antes de tudo, nós estamos a serviço de Jesus. Então, antes de tudo, nós estamos alistados para servir a Jesus e nada pode atrapalhar isso, nada. Agora que nós já estamos alistados para servir o príncipe Emanuel, precisamos definir o seguinte: essa guerra, como que funciona? Cada vez que nós falamos guerra ao mal, guerra ao pecado, a primeira coisa que talvez possa vir à nossa mente é falar: nossa, mas aquele irmão lá tem esse pecado aí, aquele irmão lá tem pecado também, aquele irmão na igreja, aquela irmã. Nós sempre apontamos o dedo, achando que a guerra ao pecado, guerra ao mal, é nós lutarmos contra seres humanos. Mas a palavra de Deus não fala isso. Abra sua Bíblia, se for possível, ou então acompanhe no celular, Efésios capítulo 6, versículos 11 e 12. Efésios capítulo 6, versículo 11 e 12, deixa bem claro que tipo de guerra é essa e como que funciona. Essa guerra, primeiramente, nós precisamos estar bem preparados para ela. Nós precisamos vestir a armadura. Nós precisamos nos preparar bastante para essa guerra e, de maneira especial, como eu estava falando, essa guerra não é contra seres humanos. Essa guerra acontece nas regiões espirituais. Essa guerra acontece dentro da nossa mente. Ela acontece ali. Ali é o maior campo de batalha. Então, já definimos o campo de batalha, a forma da guerra é uma guerra espiritual, certo? E o resultado dessa guerra, que acontece dentro da nossa mente, diretamente falando, traz ali o nosso destino eterno. O resultado dessa batalha resulta de como vai ser o nosso futuro eterno. E essa questão é muito importante. Então, essa guerra, como nós estávamos falando, ela vai diretamente contra toda espécie de mal e contra toda espécie de pecado. Todo. Se nós olharmos para todos os lados que nós olhamos aqui na Terra,
ou mesmo se nós olharmos para a nossa maneira de falar, para a nossa maneira de agir, nós vamos encontrar pecado. Inclusive, a inspiração traz um pensamento que fala assim: a obra está a finalizar-se rapidamente e por toda parte aumenta a impiedade. É verdade isso ou não? Por todo lado que nós olhamos, nós vemos o pecado. Ao olharmos ao pecado, nós temos nos acostumado com ele? Ou estamos tristes porque o pecado está ali aumentando ao nosso redor? Na sequência fala assim: temos pouco tempo apenas para trabalhar. Como eu falei no princípio, essa guerra está chegando no final. Ela está chegando no final. Nós temos pouco tempo para lutar por Jesus, para lutarmos contra o pecado na nossa vida. Olha só que interessante essa última frase. Seu espírito permanecerá com os verdadeiros missionários, proporcionando-lhes poder para o serviço. Essa batalha, ela está um pouco acima do que nós podemos batalhar. Se você tentar fazer essa batalha, essa guerra sozinho, você vai perder. Mas interessante que essa passagem aqui, e na verdade a palavra de Deus inteira, nos dá muita esperança. Fala que o poder necessário para nós obtermos a vitória vai ser nos concedido. Até porque nós não estamos sozinhos. O nosso general, o príncipe supremo, que é Jesus, ele está ali conosco nessa guerra. E ele nunca perdeu uma batalha. E não vai ser agora que ele vai perder. Então, se você todos os dias, você começar o dia indo até o seu príncipe e falando: Senhor, como que eu faço para vencer as batalhas de hoje? Vá todos os dias. Não se preocupe com a semana, com o mês, não se preocupe com o ano, não se preocupe em vencer para sempre. Se preocupe só com um dia. Vá todo dia até o seu general, até o seu príncipe e pergunta para ele como que você pode fazer para vencer as batalhas daquele dia. E você pode ter certeza que ele vai te dar o poder, a força necessária e toda a estratégia para você vencer essa batalha nesse dia. Mas fala que o Espírito de Deus, que é um dos meios fundamentais para nós vencermos essa batalha, ele vai ser concedido para os verdadeiros missionários. Aqueles que estão totalmente, como nós falamos, independente da profissão, eles estão totalmente dedicados ao trabalho de Jesus. O trabalho, como nós estamos vendo aqui, além de você lutar contra o mal que existe em você, o mal que está na nossa vida, está nas nossas palavras, na nossa maneira de vestir, de andar, de falar, lutar contra toda essa espécie de mal, é também nós levarmos esperança ao aquele vasto exército que ainda está do lado do inimigo, mas que estão totalmente decepcionados lá e estão buscando esperança. É você ser um missionário, levar uma mensagem de esperança. Então, se você fizer isso, então o poder vai ser concedido. Você vai conseguir vencer todas as batalhas que aparecerem no seu caminho. Queridos e irmãos, o pecado, ele está em nós. O pecado está dentro da nossa casa. Isso a gente não pode deixar de falar. Olha para a sua vida. Quem pode levantar a mão agora para o céu e dizer que a mão está pura, que não comete pecado? E eu estou falando aqui, não estou falando de pecados que a gente comete, às vezes por acidente, às vezes porque estamos distraídos. Eu estou falando de pecados conhecidos. Pecados que nós já sabemos que ofendem a Deus. Pecados que a gente sabe que entristecem o coração de Jesus e que entristece o Espírito Santo também. Quantos desses pecados não estão na nossa vida? Quantos desses pecados não estão dentro da nossa casa e nós estamos convivendo com eles? E, meus irmãos, esses pecados também, como consequência, estão na nossa igreja. O que nós podemos fazer com relação a isso? O que nós podemos fazer? O pecado não pode continuar na nossa vida. Se nós continuarmos com o pecado na nossa vida, o pecado pertence a Satanás. Quer dizer que ainda nós não estamos do lado de Jesus, nós não estamos lutando totalmente empenhados em Jesus. Nós estamos sendo quase como um agente duplo, trabalhando para os dois lados. E nós precisamos nos decidir, lutar realmente contra toda espécie de pecado que existe na nossa vida, na nossa casa, e então Papai do Céu vai dar os caminhos certos, os meios certos, para que ele seja retirado também da igreja de Deus. Se por acaso ainda nós não estamos convencidos do pecado, nós já conhecemos o resultado. Nós conhecemos todas as consequências desastrosas do pecado. Talvez você tenha tido algumas experiências ruins através do pecado. Talvez você tenha visto, através de amigos, de parentes,
talvez de pessoas próximas de você, consequências desastrosas por causa de algum erro, de algum pecado cometido. Temos visto também guerras, violência aumentando sem tamanho, corrupção de todas as formas. Como? É uma pergunta que eu me faço constantemente. Como que depois de nós vermos todas as consequências do pecado, nós ainda não odiamos o pecado? Como que ainda nós permitimos o pecado na nossa vida? Nós precisamos mudar essa situação. Nós precisamos reconhecer a malignidade do pecado. É o que fala a inspiração. O que tem acontecido comigo e talvez com você também, é que nós não percebemos o quanto é mau o pecado. Muitas vezes, aquilo que Deus fala para a gente não fazer, que a palavra de Deus fala que é pecado, que é transgressão da lei, que vai contra a vontade de Deus, nós achamos que não tem nada a ver, não é tanto assim também. Talvez nós ainda não entendemos a malignidade real do pecado. Como nós falamos, o pecado, além de ofender o coração de Jesus, ofender o coração de Deus, ele tem consequências reais na nossa vida. O mundo está dessa forma porque o pecado está em toda parte. Isso tudo é consequência do pecado. Então nós precisamos nos conscientizar. Eu quero destacar com vocês este pensamento, está no Caminho a Cristo, na página 23, que diz assim: o arrependimento compreende tristeza pelo pecado e afastamento do mesmo. Não renunciaremos ao pecado enquanto não reconhecermos sua malignidade. Enquanto dele não nos afastarmos sinceramente, não haverá em nós uma mudança real de vida. Talvez nós não nos empenhamos ainda o suficiente nessa guerra. Talvez ainda nós estamos pisando dos dois lados do campo de batalha. Às vezes apoiamos Satanás, o príncipe das trevas, às vezes nós vamos lá, servimos um pouquinho a Jesus, o príncipe Emanuel, e ficamos ali mudando toda hora de campo de batalha, e às vezes ficamos no meio terra, um pé de cada lado. A consequência disso vai ser a destruição. O inimigo está ao nosso encalço, ele quer nos destruir, a nossa vida está em risco, a nossa salvação eterna está em risco. Nós precisamos reconhecer a malignidade do pecado e lutar totalmente contra ele, lutar contra ele na nossa vida. Eu gostaria que, se fosse possível, você abrir na sua Bíblia ou no seu celular, Salmos capítulo 32, os versos de 1 a 5. Nós não vamos ler todos os versos, mas vem falando aqui sobre a importância de nós nos livrarmos da culpa do pecado. Cada vez que nós cometemos um erro, o Espírito de Deus impressiona o nosso coração e nós sentimos a culpa pelo pecado. Mas o que nós podemos fazer? Nós podemos tentar abafar a culpa, abafar e não permitir o arrependimento real, ou nós podemos tomar a mesma decisão que o salmista aqui. Eu quero destacar de maneira especial o versículo 5. Se for possível, me acompanhe, que diz o seguinte: então reconheci diante de ti o meu pecado, e não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoastes a culpa do meu pecado. Jesus quer fazer isso por você. Jesus pode fazer isso por nós. Mas nós temos que ir até Ele e reconhecer o nosso pecado. Entender o quão o pecado é mau. Levou Jesus à morte. O pecado levou Jesus até a cruz. Ele sofreu tudo aquilo, foi por causa do meu pecado e do seu pecado. Nós precisamos reconhecer isso. E então, sim, confessarmos todos os nossos pecados. Todos aqueles pecados que talvez estejam acariciados no nosso coração, na nossa vida. Talvez aqueles pecados até que para nós até nem achamos mais que é pecado. Mas que nós temos sim ciência de que aquilo o Papai do Céu pediu para a gente não fazer. Então, nós precisamos confessar totalmente esses pecados e abandonar. É nisso que compreende o verdadeiro arrependimento. Mas eu quero destacar aqui ainda um pensamento da Palavra de Deus e depois mais um pensamento inspirado antes de nós terminarmos. Hebreus capítulo 12, no versículo 4, fala que o Papai do Céu, de certa forma, está chateado conosco. Por quê? O que fala o texto aí? Hebreus capítulo 12, no versículo 4. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Então, o que Jesus está falando conosco aqui nessa noite? Ele está falando: Jonathan, e com cada um de vocês também, você está sendo meio negligente nessa guerra contra o mal. Você não está lutando de verdade nessa guerra. Você não tem se empenhado, você tem se distraído com outras coisas.
Você precisa se empenhar, se for necessário, até você derramar o seu próprio sangue. Você precisa desvencilhar-se totalmente do mal, afastar o pecado da sua vida. Você precisa fazer isso. O versículo 5 também é muito importante, se você quiser ler depois, fala que o Papai do Céu está trabalhando conosco. Ele está de todas as formas tentando nos mostrar que nós precisamos vencer o pecado. Nós precisamos nos afastar do pecado totalmente. Talvez nessa noite seja a sua oportunidade. Talvez seja a minha, de se libertar totalmente do pecado. O Espírito Santo pode estar falando no seu coração e hoje pode ser diferente. Deus pode aproveitar este momento para mudar a situação na sua vida, mudar na sua casa e também na igreja dele. Pensamento inspirado, Mensagens Escolhidas, volume 2, na página 378. Eu quero destacar, não dá para a gente ler tudo, eu quero destacar algumas partes. Que diz assim, que os membros da igreja lutem contra toda tentação para praticar o mal e cair em pecado. Que a igreja inicie a obra de purificação perante Deus mediante arrependimento, humilhação e profundo exame de alma. Pois estamos no dia antitípico da expiação, uma hora solene e carregada de resultados eternos. Papai do Céu está fazendo um apelo para nós. A situação pode ser diferente. O pecado que está na minha vida, que está na sua, que está na nossa casa, que está na igreja, ele pode sair. Deus vai dar, todos os meses, Ele vai nos dar o poder para a gente vencer. Agora a pergunta que fica é, nós, ao chamado para nos alistar a Jesus, para lutar contra o pecado, nós vamos dar um passo à frente? Nós vamos nos colocar na direção do príncipe Emanuel? Ou vamos continuar dos dois lados, ou talvez nos colocarmos sob a direção de Satanás? O meu desejo e minha oração para todos nós nessa noite é que possamos firmemente, decididamente nos colocar nas mãos de Jesus, sobre a sua direção, todos os dias buscar a sua direção e lutar até o sangue, se necessário, contra toda espécie de mal, toda espécie de pecado. E assim, pela graça de Deus, um dia obteremos a vitória final e poderemos estar livres totalmente do pecado, da culpa e de todas as suas consequências. O meu desejo e minha oração é que Deus nos conceda isso. Amém. Se de alguma forma essa mensagem tocou o seu coração, compartilhe com seus amigos e familiares. Deixe o seu like, se inscreva no canal para receber todas as mensagens que ajudarão a edificar a sua vida espiritual. Deus te abençoe sempre.